Ele tá tendo choque anafilático. Se a gente não agir agora, pode ser tarde demais. Essas foram as últimas palavras que eu ouvi antes de desmaiar. Mal posso acreditar que eu, Roberto Santos, passei por isso apenas um ano atrás. A insulina me causou um forte choque anafilático, que me deixou a 3 minutos da morte. Na verdade, os médicos nem acreditavam que eu fosse sobreviver. E quando eu finalmente acordei, eles me alertaram. A qualquer momento, sem avisar, eu poderia entrar em coma diabético, perder a visão ou até mesmo sofrer um ataque cardíaco. Mas graças a Deus que eu consegui me salvar antes de ser tarde demais. E a diabetes foi completamente eliminada do meu corpo. Eu sou grato todo santo dia por esse verdadeiro milagre, porque mesmo estando à beira da morte, o que aconteceu depois mudou completamente a minha vida e me permitiu contar a minha história para você. Sabe, eu acredito fielmente que nada desse sofrimento todo foi em vão. E se eu conseguir reverter a minha diabetes tipo 2, você também vai reverter a sua. Por isso, fique comigo até o final desse pequeno vídeo que você vai entender como pode começar a fazer isso hoje mesmo, de forma simples e sem esforço. Veja bem, eu admito que até alguns anos atrás eu não sabia praticamente nada sobre essa doença horrível que é a diabetes. Na verdade, a única coisa que eu sabia era que eu tinha que me entupir de remédios. Inclusive, foram esses mesmos remédios que me fizeram passar por aquela situação crítica, onde eu quase faleci. Mas depois desse dia, eu descobri a principal maneira de reversão do diabetes tipo 2. E em apenas alguns minutos, você vai finalmente se convencer de que tudo isso é possível. E pode ter certeza de que não é o que você pensa. Esqueça tudo o que você acha que sabe sobre a diabetes. Você certamente já ouviu dizer que ela é causada pela sua genética, estilo de vida, idade ou até mesmo seus alimentos preferidos. Mas deixa eu te contar, nada disso é verdade, não passa de um monte de mentiras. A única verdade que eu posso te garantir, de acordo com um estudo revolucionário da Universidade de Newcastle, na Inglaterra, é que a verdadeira causa da diabetes tipo 2 é uma molécula estranha, que faz as suas células de gordura explodirem no sangue e endurecer suas artérias. E o pior vem depois. Essa gordura tóxica ataca o seu fígado, pâncreas e até o seu coração, reduzindo o fluxo sanguíneo e sufocando os seus órgãos. Por isso, preste muita atenção aos próximos 4 minutos dessa apresentação, porque vou revelar como qualquer pessoa pode consertar essa verdadeira causa da diabetes tipo 2, seguindo um processo simples que ativa um interruptor que vai paralisar sua diabetes. E todos nós temos esse mecanismo dentro de nós. Vou te mostrar também a armadilha montada por alguns poderosos que estão por trás de todos os tratamentos de diabetes e querem esconder toda essa informação de nós e manter milhões de pessoas viciadas nos seus produtos sem resultado. E claro, o mais importante, vou compartilhar com você o método exato que eu utilizei para reverter minha diabetes e que também me ajudou a perder 21 quilos dessa gordura tóxica que estava sufocando o meu corpo. A minha esposa, meus filhos e meus amigos ficaram de queixo caído com a minha transformação. Eu garanto a você que qualquer pessoa pode utilizar esse método poderoso e clinicamente comprovado. Não importa se você é homem ou mulher, se tem 20, 30 ou 80 anos de idade. E também não importa se tem lutado contra o diabetes durante 10 dias, 10 meses ou 10 anos. Serve para todos. Veja, eu admito que quando comecei a testar esse novo método, também estava um pouco cético. Mas quando o anjo da morte bateu na minha porta, eu não tive muita escolha. Graças a Deus que eu resolvi tentar, porque agora finalmente eu me livrei desse verdadeiro fardo que é a diabetes. E finalmente posso aproveitar 100% a minha liberdade de fazer as coisas que eu mais gosto, sem restrições. A liberdade de fazer o que você quiser, na hora que você quiser. A liberdade de comer os seus alimentos preferidos. E o privilégio de ter a energia para brincar com o meu neto todo santo dia, por horas. Esse método clinicamente testado e aprovado já ajudou 82.977 portadores da diabetes tipo 2 a se libertarem da doença, como a Marlene Silva, de São Paulo, que tem 52 anos. Olha só o depoimento dela. Olá, Roberto. Hoje estou aqui para te dizer que sou muito grata a você. Durante bastante tempo sofri com a minha glicose alta, tentei de tudo, mas nunca consegui obter resultados positivos, pois ela insistia em se manter alta. Quando me foi apresentado seu método, a princípio eu cheguei a duvidar pensando que seria mais um. Porém me surpreendeu muito, pois quando comecei a usar o seu método, ele me ajudou a baixar minha glicose como nunca eu tinha conseguido. E além do mais, ainda consegui perder quase 10 quilos. Olha que maravilha, foi incrível. Imagine você
que voltei a usar roupas que eu usava quando tinha 30 anos. E olha que já faz um tempinho, hein? Também teve o Pedro. Bom dia, meu nome é Pedro, eu queria contar um pouquinho da minha história. Eu tenho diabetes e isso complica bastante a minha vida, né? Eu me sentia um fardo, eu dependia da minha família para tudo, a fadiga, a falta de energia, eu não enxergava direito, então ficava dependente mesmo deles. E um dia, navegando pela internet, eu encontrei o vídeo do Roberto, com o tratamento do Roberto para diabetes, e assisti ele, gostei e decidi dar uma chance, né, para ver se funcionava. Hoje, 5 semanas depois de seguir o tratamento, eu tenho que dizer que foi uma das melhores decisões que eu tomei na vida. A minha glicose finalmente foi controlada, eu estou com muito mais energia e incluso fui até liberado para comer comidas que eu gosto, né? Bolo, pizza, enfim. Eu queria deixar registro, em todo caso, do meu agradecimento para o Roberto por ter compartilhado esse vídeo. Mudou a minha vida e eu recomendo para todo mundo. Eu sei que, ao ver essas pessoas reverterem tão facilmente o diabetes tipo 2, você vai sentir que gostaria de ter descoberto todo esse conhecimento anos atrás. E estou certo também que a simplicidade e a eficiência dessa solução vai te surpreender e pode até te deixar com raiva. Por isso, fique comigo e veja esse pequeno vídeo até o fim. Porque a indústria farmacêutica do diabetes, que vale 320 bilhões de dólares, está vindo com tudo atrás de mim, com várias ameaças para que esse vídeo saia do ar e seja eliminado da internet. Eu sei também que, mais cedo ou mais tarde, eles vão conseguir fazer isso, e você não vai mais ter acesso a essa informação online. Outra razão para ver esse vídeo até o fim é porque prometo a você que essa revelação irá transformar a sua vida. A primeira e mais importante coisa que você deve saber é que, se você é vítima dessa doença que te ameaça todos os dias, saiba que a culpa não é sua. Eu descobri a verdade por acidente, graças a uma conversa que tive com um médico brilhante. Se não fosse por essa conversa, eu provavelmente estaria morto nesse exato momento. Olá, o meu nome é Roberto Santos. Tenho 58 anos e trabalhei como contador em uma pequena empresa durante muitos anos. Sou casado com a minha querida esposa Luísa e temos 2 filhos lindos e já adultos, Jonas e Pedro, e um neto, o pequeno André. A minha esposa e eu adoramos comer fora, ir em restaurantes e depois tomar um delicioso sorvete de sobremesa. Nós sempre vivemos muito bem e nossa saúde era de ferro, até que um belo dia, há 5 anos, comecei a notar alguns sintomas bem estranhos. De repente, comecei a sentir desejos incontroláveis por chocolate e outras sobremesas como tortas, bolos e brigadeiro. Depois, comecei também a me sentir muito cansado e fatigado. Nem conseguia trabalhar direito. Pensei que era algo passageiro e que eu só precisava tirar umas férias ou descansar no feriado. Mas, uma visita ao médico revelou algo inesperado: o diagnóstico da diabetes tipo 2. Isso foi um grande choque para mim, jamais esperava. Eu tinha realmente engordado uns quilinhos, mas quem nunca? E, a partir desse dia, o meu médico me receitou Glifage e Metformina, além de me passar exames mensais para medir meu açúcar no sangue. No início, pensei que a medicação me ajudaria, mas tudo piorou. E durante os 4 anos seguintes, os meus níveis de glicose subiram cada vez mais. Comecei a ter formigamentos nas pernas e os desejos por doces nunca desapareceram, pelo contrário, só aumentavam. Também ganhei mais de 20 quilos de gordura, principalmente na pochete e nas costas. Ou seja, além de me sentir gordo e inútil, eu morria de dor no corpo. Foi aí que meu médico aumentou a dosagem das medicações e decidiu me dar injeções de insulina. Após 2 dias de injeção, minha pele começou a ficar inflamada, sabe? Comecei a ter febre alta, diarreia e uma sensação de coceira em todo o meu corpo. Só para deixar claro, eu e minha família sempre fizemos tudo o que os nossos médicos nos disseram. E foi justamente isso que quase me levou para o fundo do poço, porque, sem que ninguém soubesse, eu era alérgico à insulina. E depois de apenas 2 dias de tratamento, comecei a sentir um calorão, a ficar tonto e confuso. A minha esposa chamou uma ambulância que, graças a Deus, chegou bem depressa. A próxima coisa que eu lembro é de ouvir os médicos gritando que eu estava tendo um choque anafilático, que é a reação mais mortal que uma pessoa alérgica pode ter. Quando eu finalmente recuperei a consciência, acordei grogue num quarto branco com luzes bem fortes em cima da cama, cegando meus olhos. Minha esposa estava sentada ao meu lado. Ela segurou na minha mão e disse: "Vamos encontrar uma saída para isso, eu prometo a você." Eu simplesmente não conseguia entender ao que ela se referia e por que ela estava tão preocupada. E foi aí então que o médico responsável entrou na sala e esclareceu todas as minhas dúvidas. Ele disse:
Roberto, lamento dizer isso, mas o senhor esteve a 3 minutos de morrer. O choque anafilático que você sofreu poderia ter sido fatal. E isso aconteceu porque você é alérgico à insulina. A partir de hoje, você não pode mais tomar isso, porque qualquer dose pode ser mortal. Vamos ter que encontrar outra solução para controlar seu diabetes tipo 2. Você pode continuar tomando os outros medicamentos até que eu encontre uma nova solução. E ele ainda disse, tenha muito cuidado, porque você pode entrar em coma diabético a qualquer momento, por causa da grande variação dos níveis de glicose no seu sangue. Pode ser também que a sua visão comece a ficar embaçada, por isso tenha muito cuidado para não cair e se cortar, porque se o corte infeccionar, seu corpo pode não conseguir se recuperar. E aí eu falei, como assim, doutor? Quer dizer que eu posso literalmente morrer a qualquer minuto por ter uma infecção ou entrar em coma diabético? O médico hesitou em responder a minha pergunta e quis me passar a confiança de que tentaria encontrar um remédio o mais depressa possível. Infelizmente, após esse episódio, os médicos tradicionais nunca encontraram uma solução permanente para mim. Nos primeiros dias após a minha alta do hospital, eu me senti muito estranho. Sentia pena de mim mesmo e não parava de pensar no meu neto, que estava prestes a nascer. Será que eu conheceria ele? Ficava me imaginando brincando com ele no parque ou no quintal de casa, mas no fundo, eu já estava me sentindo um fardo e um aborrecimento para minha família e amigos, que tinham que mudar as suas refeições para se adaptarem às minhas necessidades. E eu estava aterrorizado, com receio de que a diabetes me trouxesse Alzheimer. Inclusive, tinha lido na internet que alguns médicos se referirem à doença de Alzheimer como diabetes tipo 3. Houve noites até que acordei aos gritos e tive pesadelos com médicos amputando a minha perna. Em outra noite, sonhei que tinha tido um ataque cardíaco. E depois de todos esses pensamentos e sentimentos terríveis, comecei a suspeitar que algo estava extremamente errado com o meu tratamento. Parecia um filme de terror. A verdade era que minha diabetes acabou piorando absurdamente em um período curto de tempo. Os medicamentos que eu tomava e tratamentos que eu fazia só me deram tontura, náusea, insônia e muitas coisas ruins. Foi aí então que eu me ajoelhei e rezei. Primeiro, pedi perdão a Deus porque não prestei atenção aos primeiros sinais da diabetes. Depois, pedi a Ele que me ajudasse a encontrar uma saída para esse pesadelo. E finalmente, pedi a Deus também que me permitisse viver. Depois de alguns minutos, algo mudou. De repente, percebi que só tinha 2 opções. Uma, podia continuar a tomar os medicamentos recomendados pelos meus médicos, com todos aqueles efeitos colaterais e desagradáveis para o resto da vida, colocando a minha confiança e a minha vida nas mãos desse sistema de saúde corrupto que tinha me deixado a minutos de distância da morte. Ou então, eu podia escolher a segunda opção, que era lutar pela minha vida, procurando a verdadeira causa da diabetes e eliminando aquilo de uma vez por todas do meu corpo. Uma voz dentro de mim disse que essa segunda opção era a minha única escolha. Desde esse dia, eu sabia que essa era a minha nova missão na vida. E, de repente, senti uma nova ambição e determinação queimando dentro de mim. Sinceramente, eu acredito que Deus respondeu às minhas preces e me deu a força que eu tanto precisava. Então, eu dobrei os meus esforços e fiquei totalmente obcecado em achar uma solução. Durante os 2 meses seguintes, passei todo o meu tempo à procura de informações sobre a diabetes. Qualquer coisa que pudesse me ajudar. Eu lia fóruns de sites médicos, ligava para universidades para saber sobre os estudos que eles publicavam, lia também uma porção de relatórios científicos, mas não encontrava nada de novo. As conclusões eram sempre as mesmas. Tome a sua medicação e se conforme em ter diabetes. Mas esse era o ponto. Eu não queria me conformar em ser um diabético. Isso porque eu tinha muito medo, já que, segundo uma Associação Internacional do Diabetes, 1 em cada 5 diabéticos sofre amputação de braço ou de perna. Além disso, o diabetes aumenta o seu risco de ter um AVC em quase 150%. Revistas sobre diabetes confirmam também que quase metade de todos os pacientes correm o risco de perder a visão. Ler tudo isso me fez compreender que o nível elevado de glicose no sangue danifica os seus órgãos internos, como se eles estivessem sendo fritos. Foi assustador. Como se não bastasse, ainda descobri o esquema de corrupção que existia na indústria farmacêutica. As grandes empresas farmacêuticas gastam em média 2,3 bilhões de dólares por ano para pagar os médicos que receitam os seus medicamentos. Inclusive, o Jornal da Globo revelou ainda que esses médicos prescrevem mais receitas de medicamentos que são bem mais caros que outros similares e recebem cerca de 30% de comissão por esses medicamentos. E as más notícias não param por aí. Você sabia que a insulina é o medicamento que mais subiu de preço nos últimos anos? Eu senti nojo em ver que as grandes empresas farmacêuticas apenas se preocupam em sugar mais dinheiro de quem mais precisa e encher os bolsos.
mas eu não podia me dar o luxo de ficar preso a essa corrupção nojenta. Na verdade, essas notícias me mostraram como essas medicações para diabetes realmente funcionam. Então, eu comecei a ler a bula de todos os tipos de medicamentos para diabetes e percebi que todos esses remédios e tratamentos têm um grande problema em comum. Um problema que ainda não foi debatido e nem mesmo mostrado às pessoas. Eles não resolvem a causa raiz da doença. Na realidade, eles apenas controlam os sintomas. Isso nunca vai te fazer reverter ou estabilizar sua diabetes. Mas, pior ainda, são os efeitos colaterais assustadores que todos os diabéticos acabam sofrendo, como aumento de peso, desejos incontroláveis por doce, insônia, suor frio ou excessivo, inchaço, tonturas ou danos renais e hepáticos. Por favor, pode me corrigir se eu estiver errado, mas todos nós sabemos que esses sintomas só fazem piorar a sua vida em vez de melhorar. Embora isso tudo tivesse sido como um tapa na minha cara para acordar para a realidade, a minha pesquisa também me deu o fio de esperança que eu precisava para continuar e me fez descobrir essa maravilhosa solução para reverter o diabetes, que estou prestes a compartilhar com você agora. Eu encontrei vários casos de sucesso surpreendentes, de homens e mulheres que conseguiram reverter a diabetes tipo 2 com isso. Alguns tinham até conseguido reverter a diabetes sem usar medicamentos. Na Inglaterra, por exemplo, o político Tom Watson conseguiu se livrar da doença sem usar nenhum medicamento e agora se sente livre como um pássaro, de acordo com uma famosa revista de seu país. Outro caso internacional interessante foi de uma senhora francesa que passou de um estágio avançado de diabetes, tomando 3 doses de insulina por dia, para uma eliminação completa da doença sem ajuda médica. Encontrei centenas de histórias na internet, incluindo uma pessoa de 59 anos que, milagrosamente, reverteu seu diabetes tipo 2 em apenas 11 dias. Foi aí que eu me dei conta. Sim, as pessoas podiam reverter a sua diabetes sem precisar desses tratamentos tradicionais. Eu tive a certeza de que eu também poderia, mas o que me deixava frustrado era não saber como ainda. Foi aí que, certa noite, já bem tarde, quando eu estava muito exausto e quase perdendo as esperanças, vi algo que me chocou. O meu grande amigo Paulo postou algumas fotos no Instagram. Ele tinha ido viajar ao Tibete, uma região que fica próxima da China, para tentar superar um divórcio tão traumático que fez ele ganhar 18 quilos e se tornar diabético. Para minha surpresa, ele parecia ser outra pessoa nas fotos. Tinha perdido muito peso e parecia muito mais jovem e feliz. É claro que eu deixei um comentário na foto dele. "Você tá bem demais, irmão." Foi aí que imediatamente ele me ligou por vídeo. Quando eu vi ao vivo sua transformação, fiquei extremamente feliz. Me senti até atordoado com a sua aparência mais saudável, jovem e enérgico, em comparação com 3 meses atrás, quando eu tinha visto pela última vez. Mas ao mesmo tempo, isso me deixou chateado com a minha situação. Eu estava cada dia pior, mais doente e mais gordo do que nunca. Eu disse para ele: "Meu Deus, Paulo, você está incrível." E ele me respondeu: "Obrigado, meu amigo. Perdi 20 quilos e hoje me sinto como um novo homem. Sinto energia e disposição como nos meus 20 e poucos anos. E isso não é tudo. Os meus níveis de glicose no sangue agora estão saudáveis. Me livrei do diabetes. Há algumas semanas atrás, nem eu mesmo acreditaria nisso", ele me disse. "Eu checava a glicose no meu sangue pelo menos 3 vezes todo santo dia. Foi aí que, depois de algum tempo, vi minha glicose baixar drasticamente de 230 para 180 e pensei até que o meu medidor estava quebrado. Mas no dia seguinte, ela baixou de 160 para 140, chegando até em 120. Quando perguntei a um médico local chamado Senju Jin o que estava acontecendo, ele confirmou: eu estava livre da diabetes. Agora posso comer novamente os meus alimentos favoritos, que há tanto tempo eu queria comer e não podia. A minha glicose já está completamente controlada e a minha pressão arterial também. Além disso, o meu colesterol agora também está excelente. Sinto como até a minha visão tivesse melhorado. Estou tendo uma segunda chance na vida, Roberto." "E o que você fez, Paulo?" eu perguntei. "Segui uma dieta especial ou fez algum exercício diferente?" "Na verdade, não", ele disse. "O único exercício que eu fiz foi caminhar. Mal posso acreditar que eu consegui reverter o diabetes e eliminar esses malditos 20 quilos de gordura enquanto comia essas guloseimas deliciosas. A única coisa que eu fiz de diferente foi beber esse chá especial aqui no Tibete todas as manhãs, preparado pelo Senju Jin. Esse chá tibetano tradicional é feito de raízes, cascas, folhas e frutas. Com essa bebida especial, toda a minha vida foi transformada. E não só a minha, mas também de todos os homens e mulheres que bebem o chá diariamente. Eles são saudáveis, têm muita energia e disposição para o dia a dia e são magros e esbeltos. Você ia ficar chocado. A aparência deles é incrível, parecem ser muitos anos mais novos do que são de fato. E eu não vi ninguém acima do peso. Segundo Jin, o chá tem a capacidade de reparar todo o seu corpo e o poder de rejuvenescer.
Mesmo que tudo isso fosse contrário a tudo que eu achava que sabia sobre a diabetes, eu tinha que saber mais sobre esse tal chá. O que tem dentro desse chá poderoso? Eu perguntei. Obviamente, o Paulo não conhecia todos os ingredientes do chá, mas se ofereceu para me passar o contato do especialista, o Seijun Jin, para que eu pudesse falar diretamente com ele. Embora eu devesse ter marcado o encontro pela internet, decidi arriscar e telefonei na mesma hora para o seu celular, porque eu sentia que não podia esperar mais. Felizmente ele atendeu de imediato. E depois de me apresentar devidamente e de dizer que sou brasileiro, ele confessou que tinha um grande conhecimento a respeito de como diabetes era tratado no mundo ocidental, já que tinha frequentado uma faculdade de medicina nos Estados Unidos. Aquilo me deu ainda mais confiança no seu tratamento, mas senti que o Dr. Jin estava um pouco receoso em me dar mais detalhes sobre o assunto. Por isso, comecei a contar a ele sobre o Paulo e como nós éramos amigos há mais de 20 anos. Depois, contei toda a minha história de luta, como a minha saúde se estragou rapidamente e como cheguei a ter um choque anafilático que me deixou à beira da morte. Contei também sobre os meus incontroláveis desejos de comer doces, o meu cansaço e o estresse emocional. Como fiz absolutamente tudo que os médicos tradicionais mandaram e ainda assim obtive resultados terríveis. A medicina convencional, os tratamentos, os medicamentos e os médicos falharam comigo, eu disse. Você é minha última chance. Por favor, me fale sobre o chá que o Paulo tomou. Ele ouviu calmamente. E depois de ter terminado a minha história, se abriu comigo com o seu vasto conhecimento e sabedoria. Vou te dizer qual é a fórmula desse chá especial em 1 minuto, Roberto. Mas sejamos sinceros quanto ao diabetes. A verdadeira causa da diabetes tipo 2 não é o açúcar ou carboidratos. Para te provar isso, posso mostrar estudos que confirmam que as pessoas em todo o mundo diminuíram seu consumo de açúcar e outros carboidratos nos últimos 10 anos. E mesmo assim, as taxas de diabetes de tipo 2 estão constantemente crescendo. Podemos concluir que as pessoas que se esforçam tanto para diminuir a glicose no sangue estão fazendo isso de forma errada. A Universidade de Newcastle, onde tenho feito os meus estudos e trabalhos de investigação durante mais de 10 anos, descobriu que todos os diabéticos têm níveis elevados de uma pequena, mas extremamente tóxica molécula chamada ceramida. E após anos de trabalho e pesquisa contínua, posso dizer com certeza que essa é a verdadeira causa da diabetes tipo 2. Este composto tóxico, chamado de ceramida, força as células de gordura para fora dos seus vasos sanguíneos. Dessa forma, elas entopem os seus órgãos vitais, começando pelo fígado, pâncreas e terminando no coração. É por isso que o seu corpo já não conseguia produzir insulina, porque o pâncreas, o órgão responsável pela produção de insulina, está cheio de gordura tóxica. E a insulina é o estimulante que diz às suas células para absorverem açúcar e energia de todos os alimentos que você consome. Ou seja, sem que o seu pâncreas produza insulina, o seu açúcar vai se acumulando na corrente sanguínea, levando ao diabetes tipo 2. Além disso, essa gordura tóxica sufoca o seu fígado e o coração e obstrui as suas artérias. É por isso que os diabéticos correm um risco elevado de sofrer ataques cardíacos e têm fígados com muita gordura. Agora, você deve aceitar que existem 2 tipos de pessoas: as que conseguem expulsar essas pequenas moléculas por si próprias e as que não conseguem. É claro que perder peso pode ajudar, mas não é o suficiente. A verdade é que controlar sua glicose apenas se exercitando diariamente e cortando o consumo de açúcar e carboidratos, como você já deve ter percebido, não funciona. Vou ser completamente sincero com você. É impossível reverter o seu diabetes tipo 2, a menos que você conserte esse problema. É por isso que eu e os meus colegas batizamos esse procedimento de mecanismo de reversão da diabetes. Clique no botão abaixo e tenha acesso agora mesmo a esse método que vem transformando milhares de vidas. Enquanto a indústria farmacêutica permitir